Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O futebol está de volta com muitos gastos e ainda mais expectativa sobre quem vai ganhar. Já estava com saudades da emoção do futebol? Ainda falta a estreia do Benfica na Primeira Liga. O Clube da Luz já mostrou que vale contra o Nice na pré-eliminatória da Liga dos Campeões Europeus. Por outro lado, os adeptos já têm em mãos os primeiros sinais do que pode ser a temporada nos seus clubes. De todos, os que têm mais razões para mais expectativas são os do Futebol Clube do Porto, o que não era difícil, dado o percurso penoso do clube na época anterior. Também os do Braga, porque num e noutro caso, os seus clubes investiram como nunca em contratações. Os Dragões 88 milhões de euros, de acordo com as contas do site especializado Transfermarkt, e o Braga 28,7 milhões. O Benfica continua a investir forte, 78 milhões para já. E só o Sporting parece estar longe desta euforia. Vendeu a sua estrela Gyökeres ao Arsenal por 68,5 milhões de euros e gastou, até ver, apenas 47 milhões. O futebol, porém, vive quase sempre à margem destas contas. Ou o Benfica teria sido a potência hegemónica da Liga Portugal dos últimos anos. Os números servem sim para nós compararmos o valor relativo do futebol português na Europa. Por exemplo, se o produto interno bruto do país está na 19ª posição e se Portugal tem a 14ª maior população do continente, com a Rússia e a Turquia incluídas, a seleção tem o mais elevado coeficiente de pontos da UEFA este ano e em termos de clubes estamos no 7º lugar. Mas há outra forma de ler os números dos clubes do campeonato que terá, quase certeza este ano, o verão mais gastador de sempre. É que se olharmos ao valor dos plantéis, Portugal está em 6º lugar com 1.690 milhões de euros. Longe, muito longe, claro está, dos 12.200 milhões do Reino Unido ou dos 5.250 milhões da Espanha. Mas, por exemplo, acima dos 1.100 milhões de euros de um país muito mais rico e muito mais populoso que Portugal, a Holanda. Curioso ou talvez estranho é a distribuição do valor dos plantéis da Liga. O Sporting, ainda de acordo com o Transfermarkt, vale 452 milhões. O Futebol Clube do Porto, 350 milhões. O Benfica, 332 milhões. E o Braga, 170 milhões. Ou seja, o valor dos plantéis dos 4 maiores atinge 1.230 milhões de euros e todos os outros valem apenas, em conjunto, 460 milhões. Será isto suficiente para Portugal fazer uma boa campanha europeia? Os reforços estrangeiros contribuem ou comprometem o surgimento de novos valores do futebol nacional? E esta época vamos ter de novo um campeonato disputado a 3 até ao final? E o que esperar dos clubes desafiadores, como o Braga ou Vitória de Guimarães? Temas para a nossa conversa com Nuno Sousa, editor do Desporto do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Nuno Sousa, obrigado por vires ao P24. A Liga Portuguesa é a 6ª mais valiosa da Europa em termos de avaliação de plantéis, isto de acordo com o site especializado Transfermarkt. E a pergunta é, como é que um país com a 14ª maior população da Europa e a 19ª economia consegue esta façanha de estar no top 10, portanto, das ligas mais valiosas da Europa? Boa tarde, Manel. É sempre um gosto de participar. Creio que tem muito a ver com duas razões, dois vetores principais. Um, com o talento natural do jogador português. Há uma cultura, na minha perspectiva, nomeadamente no sul da Europa, em Espanha, Portugal, em Itália também, marcadamente voltada para o futebol, para a prática do futebol, que concorre para que milhares de praticantes, vão fazendo a modalidade a sua área de lazer preferencial e com isso elevando os níveis de competitividade. De forma informal, nas ruas, nos campos espalhados por esse país fora, de forma formal e organizada já dentro da lógica dos clubes e das associações de futebol. Eu creio que esta tradição, que é muito sul-europeia, concorre de certa forma para que estejamos um passo à frente daquilo que seria expectável. E depois há a questão, que não é de menos importância, da mentalidade.
E digo isto porque já falei com imensas pessoas ligadas ao fenómeno de futebol, os diretores desportivos, treinadores, e quando comparamos Portugal com países aproximadamente da mesma esfera, e estamos a falar em termos populacionais, a mesma dinâmica, se quisermos, por exemplo, a Croácia, que também tem um viver de futebolistas muito significativo, a diferença que todos encontram relativamente às duas esferas é claramente a da mentalidade. O jogador português tem uma mentalidade precoce, no sentido de estar muito mais voltada para a alta competição, numa idade muito menos avançada do que a concorrência direta. E isso parece-me que, de certa forma, ajuda a que o grau de maturidade competitiva seja atingido mais cedo e de que esteja mais preparado em todos os níveis, na dimensão física, na dimensão tática, ou seja, o próprio treinador português evoluiu mais cedo, prepara-se mais cedo, entra no mercado mais cedo e com isso arrasta consigo também as competências dos futebolistas, mesmo numa idade que nós consideraríamos precoce para qualquer outra atividade que não o futebol profissional. Sim, mas essa precocidade e essa mentalidade que tu te referes não é seguramente, portanto, um atributo da genética dos portugueses, que isso é uma questão que se treina, que se educa. Há algum método que distinga as escolas de formação do futebol português das suas congêneres europeias? Julgo que por boas e más razões a cultura que reina, digamos, nas imediações do relevado, ou seja, a forma como os pais educam as crianças em casa, como a alta competição é encarada fora do âmbito das equipas técnicas e dos adversários, acaba por levar a que os futebolistas, ou se quisermos os desportistas de alta competição, federados, que entram cedo nesta lida da competição organizada, adquiram um mindset, uma forma de estar, uma mentalidade um pouco diferente daquela que seria expectável para este nível. Há uma pressão externa, e essa é a razão menos abonatória na minha perspectiva, pressão desmedida muitas vezes, que todos nós, enquanto pais, enquanto adeptos de futebol, detectamos por esses estádios e pavilhões fora. Depois há o outro lado do atleta que me parece que apreende com muita facilidade o grau de exigência que lhe é imposto dentro e fora do relevado. E esse é um aspecto que me parece que em Portugal, é que Portugal acaba por se distinguir um pouco mais do resto da Europa, em particular, sobretudo da Europa mais civilizada, se quisermos, em termos daquilo que é a locomotiva económica e todos os outros, exatamente, e todos os outros parâmetros que rebocam a civilização europeia para outros níveis. Este ano os grandes clubes nacionais gastaram mais do que ganharam em vendas, exceto o Sporting. É uma opção de risco ou, fazendo uma avaliação dos últimos anos, o que ganharam com transferências alimenta bem 1 ou 2 anos de saldos negativos no balanço entre compras e vendas? Porque, enfim, aquilo que está a acontecer, aquilo que parece acontecer este ano, portanto, é que os clubes portugueses não conseguem reter o talento formado por eles próprios, têm que o vender para as ligas mais ricas, mas, por outro lado, portanto, isso reforça a necessidade que eles têm de fazer compras cada vez mais vultuosas nos mercados europeus. A pergunta, insisto, isto é sustentável? É um bom modelo de negócio? Julgo que sustentável não é, e temos alguns exemplos, nomeadamente o do Futebol Clube do Porto contemporâneo e mais recente, para percebermos que todo o capital que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, construiu no mercado, nomeadamente na década de 90, foi, de certa forma, desbaratado por administrações pouco condizentes com o valor dos jogadores e das equipas técnicas, que não tiveram a habilidade, a sagacidade, a competência necessária para aproveitar esses momentos de bonança e construir, de facto, um Futebol Clube do Porto muito mais sustentável. Eu creio que esse é o exemplo mais premente que temos em mãos e que agora, de certa forma, André Vilas-Boas tenta corrigir, e percebemos claramente que a época passada, por exemplo, o Futebol Clube do Porto foi uma espécie de ano zero em termos de política desportiva, em que se tentou cimentar ou pelo menos minorar aquilo que foi a acumulação do passivo e todas as dificuldades financeiras que surgiram ao longo dos últimos anos do mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa, e hoje o Futebol Clube do Porto, como dizias e bem, entra nessa carruagem de fazer um investimento já bastante avultado e de começar a trabalhar no limiar do risco novamente. E quando digo limiar do risco, não me refiro pura e simplesmente à aritmética das vendas e compras do mercado, porque isso claramente é um exercício relativamente fácil de fazer e detectar. Agora há toda a outra pirâmide, se quisermos, de organização que é preciso alimentar, e parece-me que nesse aspecto nem o Futebol Clube do Porto, nem o Benfica, nem o Sporting são aqueles que mais lucram diretamente com esta dinâmica de mercado, têm aproveitado devidamente o bom trabalho que têm feito a nível de formação e da potenciação dos talentos que claramente têm nas suas fileiras, para construir para o futuro, sobretudo
para fazer daquilo que é o fair play financeiro da UEFA uma métrica instituída de forma, se quisermos, obrigatória para que os clubes se equilibrassem depois de fita financeira. Eu creio que não está a acontecer por livre e espontânea vontade, por iniciativa dos clubes, está a acontecer através do chicote da UEFA, e não parece que Benfica, Porto e Sporting estejam a trabalhar muito a prazo nessa perspectiva. Tem sido sempre viver no limiar do fio da navalha, embora todos reconheçamos que em termos desportivos o salto tem sido francamente positivo. As equipas portuguesas, apesar de todas as dificuldades e da concorrência cada vez mais feroz e inalcançável das grandes ligas, têm conseguido fazer em termos europeus carreiras minimamente competentes, e a nível interno acabamos por ter um campeonato relativamente equilibrado, com os três do costume, mais o Sporting Braga, eventualmente um Vitória, uma surpresa como o Santa Clara, a intrometerem-se no top 5, e esse aspecto não acaba por não ser muito diferente daquilo que acontece, obviamente, noutra escala, em ligas como a inglesa, a alemã, a espanhola ou a italiana. É por isso que, enfim, em termos de ranking de clubes, de acordo com a UEFA, nós estamos na 7ª posição. Nuno, mas este modelo, portanto, de ter necessidade cada vez maior de contratar jogadores lá fora, muitos deles jovens, isto, na tua opinião, é um fator negativo que impede a descoberta, portanto, e a afirmação dos jogadores portugueses, ou pelo contrário, é algo muito positivo porque cria um contexto de competitividade que faz com que os nossos jovens talentos sejam obrigados a serem mais competitivos e mais capazes de disputar os lugares com esses jogadores que são contratados lá fora? O jogo tem a ver necessariamente com a qualidade da estirpe dos jogadores que são contratados, ou seja, eu costumo chamar-lhes reforços e não contratações. Contratações são feitas muitas, reforços, jogadores que acrescentam mais valia efetiva ao plantel, não são assim tantos. Mas a experiência que tenho e a sensação empírica que vou acumulando ao longo dos últimos anos é que os clubes têm sido cada vez mais criteriosos nas apostas que têm feito. Se calhar não contratam tanto em quantidade, preferem fazer escolhas um pouco mais onerosas do ponto de vista do orçamento, mas que garantam, de certa forma, um grau de fiabilidade maior. Basta olharmos, por exemplo, para aquilo que fez o Sporting Braga neste defeso. O Sporting Braga chega ultrapassa os 28 milhões de euros de investimento neste, até ver, e ainda faltam algumas semanas para fechar o mercado, o que significa uma aproximação significativa aos três grandes. Na verdade, o Sporting Braga nas últimas 3 épocas fez sempre investimentos crescentes, 19 milhões há 2 épocas, 22 na época passada, 28 agora e ainda não terminou. Mas a verdade é que aposta essencialmente em dois jogadores que fazem a diferença, e ambos acima dos 10 milhões de euros. Portanto, creio que nesse aspecto aqui a lógica é de acrescentar alguma mais-valia, fazer um esforço financeiro nesse sentido, e depois aí sim, indo ao encontro da tua pergunta, peço desculpa, abrir o resto do plantel para a base da formação e para o crescimento de atletas que têm beneficiado nos últimos anos muito também com aquilo que é o advento não só das equipas B, ao entrarem nas competições profissionais, algumas delas durante os últimos anos, mas também do campeonato sub-23, que acabou por conferir uma plataforma de competição a jogadores que a partir dos 20 e poucos anos não tinham onde explanar o seu talento, e a verdade é que de uma forma mais ou menos regular, com mais ou menos grau de competição, mas sempre com um nivelamento por cima, eu creio que essa plataforma competitiva tem aproximado essas opções que seriam praticamente inviáveis noutro contexto das equipas A, tem-nos mantido ativos, e nesse aspecto, quando surge uma janela de oportunidade, eu creio que as equipas, nomeadamente as equipas grandes deste campeonato, têm estado atentas a esses talentos emergentes e têm acoplado alguns, e alguns deles, claramente, têm sido também fonte de mais-valias no mercado. Para terminar, Nuno, o que é que podemos esperar desta temporada na Liga de Portugal? Um campeonato disputado a 3, com o Braga a meter-se na discussão das posições cimeiras, um campeonato mais equilibrado, na medida do possível. Como é que tu antevês esta temporada 2025-2026? Sim, os sinais que temos até agora, a começar pelo Futebol Clube de Porto, que ontem venceu com aparente facilidade o Vitória, pelo Sporting, que foi bastante eu diria que contundente na forma também como conseguiu estrear-se no campeonato depois da derrota na Supertaça, pela forma como o Benfica se tem exibido na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Creio que tudo isso indica que teremos um campeonato com uma distância pontual à 34ª jornada, a última da prova, menos exacerbada do que aquela que verificámos este ano. Eu recordo-me que o Futebol Clube do Porto ficou uns generosos 11 pontos do campeão nacional, que foi o Sporting. A minha convicção é de que isso não vai acontecer este ano, porque o Futebol Clube do Porto tem um passo de gigante em frente, não só no investimento que fez, a remodelação da equipa técnica, que também conta, obviamente, para aquilo que é a lógica do investimento, mas acima de tudo na mentalidade que me parece que está a voltar
à equipa fruto de uma mudança de orientação significativa também. É evidente que o Porto tem mais qualidade e tem um treinador também com uma visão um pouco diferente, mais adequada, eu diria, aos parâmetros da alta competição da Europa, mas a verdade é que é preciso depois operacionalizar a ideia de jogo e até ver, com muito pouco tempo, o Porto parece-me que já fez bastante mais do que seria de esperar. Depois temos essa segunda linha de que falavas há pouco, o Sporting de Braga, que me parece que com o novo treinador, Carlos Vicente, que é um espanhol também muito promissor na minha perspectiva, com 2 bons reforços para o ataque, Mário Dorgueles e Paulo Victor, que vem do Barcelona. Não é normal o Braga buscar um jogador ao Barcelona, só para termos noção daquilo que estamos a falar. Parece que tem um plantel mais equilibrado do que na época passada. E depois temos sempre alguma margem para surpresas. Eu aposto muito sinceramente, apesar da derrota diante do Futebol Clube do Porto no Vitória, creio que o Luís Pinto é um treinador altamente qualificado, vem do Tondela. O Tondela foi campeão nacional na segunda Liga na época passada. Na época anterior, sim. Exatamente, com um treinador que me parece que dá francas garantias. Curiosamente, o segundo classificado da segunda Liga da época passada, o Tondela, colocou também o treinador na primeira Liga, no caso no Moreirense. Portanto, isto me parece-me também que é um atestado de competência dos treinadores portugueses, mais um, embora curiosamente também esta Liga tenha menos treinadores portugueses do que aquilo que tem sido norma nas últimas épocas. Temos 4 estrangeiros, eu diria que é uma espécie de pedrada no charco, um treinador grego no Rio Ave, que se explica pelo facto do seu acionista ser o magnata do Olympiacos, ou seja, ele também é grego de nacionalidade, mas creio que há aqui alguma diversidade, mas diria que claramente os 3 primeiros e crónicos candidatos ao título numa primeira linha, o Sporting de Braga isolado na minha leitura numa segunda linha, e depois ali mais juntos o Vitória, o Santa Clara, o Famalicão, que em termos de investimento é a 5ª equipa do campeonato, suplente ao Vitória, está ali perto dos 10 milhões de euros, e diria que daí em diante haverá claramente um nivelamento a meio da tabela e veremos quem é que cai mais para os lugares de descida, mas que parece-me que do ponto de vista global, na luta pelo título teremos um campeonato mais interessante. Muito bem. Nuno Sousa, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste episódio do P24. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado. Um abraço e obrigado. Começa hoje o Paredes de Cora 2025. No rico e razoavelmente variado cardápio dos festivais de música de verão, Paredes de Cora ocupa há anos um lugar especial. Seguramente porque se desenrola num cenário natural com a beleza e a frescura das montanhas do Minho. Provavelmente porque reúne sempre um cartaz de bandas e de músicos indie capaz de atrair melómanos de todo o país e da Espanha, sobretudo jovens. Certamente também porque naquele anfiteatro sempre germinou uma atmosfera que tempera arte e hedonismo, onde o pior que pode acontecer é esperar uns minutos para se tomar um café. De hoje até sábado à noite, em Paredes de Cora, vão passar músicos e músicas conhecidas, ou nem por isso, com sons para gostos muito distintos. Para aguçar o apetite, a nossa equipa do Y preparou uma playlist com 20 temas. Pode encontrá-la em www.publico.pt. O P24 regressa amanhã. Tenham bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.